Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa, sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil e estou aqui super bem acompanhada por Letícia Bezinelli, que é mestre e doutora em Ciências Odontológicas pela Faculdade da USP, MBA em Gestão em Saúde pelo Einstein, especialista em odontologia hospitalar e para pacientes com necessidades especiais, cirurgião dentista do Einstein do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenadora da graduação em odontologia também do Einstein e coordenadora da pós-graduação em odontologia hospitalar. E a gente vai falar um pouquinho, né, da importância da saúde bucal. Eu acho que a gente fala muito, às vezes, da saúde da pessoa como um todo, né, principalmente o médico, e a gente acaba esquecendo de se preocupar com essa parte que é tão importante. E aí eu ia te perguntar isso, né? Muitas vezes a gente acho que aqui no Brasil a gente tem até uma tradição de ir no dentista, mas eu conheço pessoas que falam assim: "Ah, não, eu só vou, né, eu sou adulto, só vou quando precisa mesmo, quando criança geralmente os pais levam". Tem essa necessidade mesmo de uma pessoa adulta ir sem sintomas? Não, estamos começando de forma excelente. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, essa oportunidade da gente fazer essa troca, né? Concordo totalmente aí com você. Acho que tem muito para a gente falar um pouquinho da saúde bucal nesse contexto de saúde geral, porque, né, tanta preocupação hoje, a gente fala tanto em longevidade, a gente fala tanta coisa e acho que as pessoas estão mais aí atentas e querendo buscar mesmo melhoria para a saúde, até para a gente viver mais com qualidade. E às vezes a saúde bucal fica um pouco fora disso. E é muito legal essa pergunta justamente por isso, né? Fala, mas eu já sou adulto, eu preciso fazer um check-up odontológico? Porque exame a gente fala, preciso do Um meu check-up de médico. sangue o pessoal faz. Check-up, As exatamente. empresas exigem, Tem, né? exatamente, tem essa, né, o trabalho, pede, fala, já fez, a gente mesmo fica, preciso fazer esse check-up médico, preciso isso. E aí, para odontologia, para saúde bucal, às vezes não entra nessa questão do check-up, nesse acompanhamento anual, pelo menos, né? E isso é muito importante. Primeiro que, assim, é interessante a gente falar, mas a própria Organização Mundial de Saúde, recentemente, emitiu um relatório externando essa preocupação, porque as doenças mais prevalentes no mundo, né, se a gente for avaliar o grupo de doenças não transmissíveis, são doenças bucais. Mais de 3,5 bilhões de pessoas no mundo têm alguma doença bucal ali ativa, né? Mais da metade da população, se a gente for pensar ali praticamente, né? Uhum. Metade da Nossa, população mundial, né? mundial, né? Então, de fato, por que que isso acontece, né? Muitas vezes tem ali será que eu preciso fazer acompanhamento, esse check-up, né? E porque as doenças bucais, elas começam de forma silenciosa também, né? E daí a importância da gente fazer esse acompanhamento anual. Então, às vezes a pessoa vai perceber que ela está ali com um problema no dente, na hora que tem um sangramento mais contínuo, ou que ela percebe que o dente, de repente, tem uma mobilidade, ou, de repente, quando ela está com uma dor mesmo, mas aí já significa, de repente, que essa cárie, que era inicial, já progrediu e já teve um comprometimento, né, que a gente fala da parte viva do dente da polpa, já é um canal. Então, a grande maioria das doenças são silenciosas e aí é fundamental que a gente tenha esse acompanhamento, né, de pelo menos uma vez por ano ir ao dentista para checar. Primeiro que é muito comum, como a gente viu, são as doenças mais prevalentes que Sim. tem aí na população. Então, é comum, muita gente pode ter essa doença bucal e não estar ainda ciente que a gente tem, né, esse comprometimento. E aí eu tô falando de doença periodontal, que é da gengiva, de cárie, né? Mas hoje a gente tem que lembrar que tem outras questões nessa vida acelerada. Então, muitas vezes aperta a boca, bruxismo, você está com dor de cabeça, zumbido aqui, né? Ficou ouvindo aqui uma dor de cabeça, às vezes dor irradia para o pescoço, e aí você pensa em todas as outras especialidades médicas, e de repente é uma questão da E às sua. vezes você vai no médico, ele não pensa nisso. Não, e é uma mordida que está Sim. ali, ou você está apertando e tem que fazer todo um tratamento para isso, né? Próprio desgaste dental. Então, a gente tem muita questão. E o câncer bucal, né? Que a gente também tem visto aí com uma certa frequência, né? Às vezes relacionado ao HPV. A gente antes era muito relacionado a álcool, né? E o cigarro, né? Hoje a gente tem que ficar atento ao cigarro eletrônico, porque às vezes pergunta para Sim, pessoa, você fuma? Ah, não, não fumo. Mas cigarro eletrônico ela não está considerando que é é um fumar. cigarro, Não, mas e o cigarro exatamente. eletrônico? Ah, o cigarro eletrônico. E a gente está vendo que causa tantos problemas quanto, e às vezes até mais e mais rápido, né? Então, enfim, acho que tem aí uma série de necessidades mesmo, e é fundamental esse acompanhamento para que a gente tudo seja diagnosticado, né? Assim como na medicina, cada vez mais no estágio inicial da doença, e aí a gente consegue um controle, um tratamento e uma saúde.
É, o que a gente fala sempre de prevenção, né? Não esperar ficar com a dor no dente ou um problema mais grave, um sangramento para procurar. E uma vez por ano, né? Se você não estiver sentindo nada, acho que não custa você ir ao seu dentista, né, de confiança e ver como que tá o teu dente. E aí me fala uma coisa, a gente falou de dentes de um modo geral. Você estar com algum problema, né, nos dentes ou na boca, isso pode gerar algum comprometimento para a sua saúde geral? Perfeito. Acho que esse também é uma outra preocupação, né? A gente tem todas as doenças aí de natureza odontológica localizadas em cavidade oral, e aí a gente está falando da importância da gente ir no dentista para não ter essa doença, mas é porque hoje, né, e aí especialmente nos últimos 5, 6, 7 anos, cada vez mais a gente tem evidência científica, né, que os problemas locais aqui odontológicos, né, o dente, a gengiva, enfim, doenças específicas e de natureza exclusiva odontológica podem afetar a nossa saúde geral. E aí a gente tem vários exemplos, né? Então a gente fala muito, por exemplo, até na Europa agora, os médicos cardiologistas, né, já saiu no guideline, na orientação para eles, que você tem que, para recomendação, para que ele tenha ali o coração saudável, é comer bem, fazer exercício e tem que ir no dentista. Porque a gente sabe que doenças odontológicas geram problemas aí no coração. Né? A gente já tem essa questão com a própria pneumonia. Quantas vezes a gente atende ali, fica mais, é mais comum nos idosos, mas não só, né? A gente vai ali, um idoso que interna por pneumonia, depois encharca de antibiótico, volta para casa, dá 2, 3 meses, interna por pneumonia de novo, 2, 3 meses, interna por pneumonia de novo, e aí fica um ciclo repetitivo, você vai avaliar a condição bucal cheio de foco de infecção, e a broncoaspira esse conteúdo e não vai adiantar, né? Até a hora que acaba piorando do quadro de pneumonia, às vezes vai a óbito. Será que foi, eu sempre falo, será que foi pneumonia ou será que foi alguma outra coisa, né? E Uhum. quando a gente trata a boca, para a pneumonia, né? Então tem a questão, outra coisa que tem saído, a gente tem conversado muito, é a questão de que as bactérias de boca encontradas aí relacionadas à demência, Alzheimer, né? E aí também, de novo, você vai se preocupar com Alzheimer, quando eu tiver 70 anos. Só que, na verdade, às vezes, dos 40 até Sim. lá, fica aquela infecção aqui, aquela inflamação crônica, né? E aí, isso pode ser um dos gatilhos também. Então, a gente tem visto cada vez mais. Na diabetes, a gente já sabe que a diabetes piora aí a doença da gengiva e a doença de gengiva piora a diabetes. Então, a gente tem conversado muito. Não adianta um paciente chegar no consultório, tem ali, né, tem um histórico de diabetes e você não trocar com o endócrino e Uhum. vice-versa, né? Porque às vezes ele vai ali tratar, não está conseguindo controlar a glicemia e está com foco em boca. Né? E aí é bidirecional, uma coisa vai piorando a outra. Então, para a gente ter esse olhar, né, mais completo do paciente, precisa ter a integração dos profissionais da área da saúde e o paciente precisa estar atento a isso. Que diversos problemas hoje bucais estão aí relacionados a problemas gerais de saúde. Né? E às vezes é aquela o que faltou no diagnóstico, né, é o que você falou, tá com uma pneumonia recorrente, tá às vezes com diabetes descontrolado, com outros focos de infecção e fica voltando e ninguém sabe, e muitas vezes você não pensou nisso. Então, no caso, você já procurou o teu dentista, você já vai dar uma olhada nisso antes, né, para prevenir, eu acho que é muito importante isso. É. Pensar no dente também. Exatamente, essa preocupação, né, que a gente tem que alertar a população toda, que também tem que cobrar o seu médico e o seu Uhum. dentista, né? Sim. E nós, profissionais de saúde, a gente está cada vez mais integrado. Eu falo que na graduação agora de odontologia do Einstein, né, a gente já fazia bastante isso na pós, mas agora na graduação, isso tem que ser um assunto de graduação, de todas as áreas, não só na graduação da odonto, ali no Einstein, que a gente tem batido muito nessa tecla, mas também nas outras, essa integração, né? Também, muitas vezes, o dentista também tem a sua culpa ali, de ter ficado um tempo muito fechado dentro só do consultório, né? E sem se relacionar com as outras áreas. Então, acho que agora a gente vive aí esse momento de o organismo é único, conectado, gente, e a gente precisa essa troca Sim. toda, né, para poder cuidar melhor do paciente e buscar aquilo que a gente quer, que é uma longevidade com qualidade, né? Porque aí você põe o paciente no centro do cuidado, né, Uhum, os uhum. outros especialistas estão ali em torno dele e agindo a favor dele, né, eu acho que isso que é fundamental. E assim, a gente tem visto, né, nos últimos anos, muitas pesquisas com a flora intestinal, que é a microbiota, né, e a gente sabe que você tem uma série de bactérias em todo o trato gastrointestinal, mas
E na boca, a gente tem uma microbiota e ela é importante? Uhum. Boa, esse é o trabalho que a nossa equipe aqui ainda quer fazer com você, Andréa, porque é isso, o intestino é o lugar onde tem maior número de bactérias do corpo humano, mas a boca é onde tem a maior diversidade de bactérias, né, só de bactéria não, de micro-organismo de uma maneira geral mesmo. E essa microbiota ela é fundamental, né, para poder ela vive ali de forma harmônica, e se ela se desequilibrar e se um começar ali a produzir mais do que o outro, a gente pode gerar ali bactérias, doenças, né? Então esse equilíbrio da microbiota é bastante importante, existe mesmo, né? A boca tem muita diversidade, só de bactérias são mais de 700 tipos diferentes. Então, tudo convive ali. A gente tem visto, né, na literatura e estudado, entendido um pouco melhor que essa desbiose ocorre, que às vezes a bactéria da boca vai para o intestino e Uhum. vice-versa, né? Então, mais uma vez, é tudo muito relacionado. A boca é uma porta de entrada ali, né? E a gente precisa ter esse olhar, esse entendimento para que o paciente se mantenha saudável, né? É, isso acaba sendo, né, não tem como, o trato gastrointestinal está totalmente relacionado à parte bucal, né, é o que você falou, é a porta de entrada. E aí Uhum. falando de porta de entrada, né, tem algum alimento que é pior para a saúde bucal? A gente está com a onda agora do morango do amor. Então vi vários posts falando que os dentistas estavam preocupados com o morango do amor. O morango do amor é um doce. Então Uhum, eu ia te uhum. perguntar, tem algum alimento que realmente prejudica a saúde bucal? Na verdade, assim, todos os alimentos eles são liberados, obviamente, né? Você vai falar com o açúcar, lógico, o vilão para odontologia é o açúcar, mas mais do que o açúcar é a frequência. Né? É a quantidade e a frequência. Porque se você for lá, se você almoçou, comeu um morango do amor de sobremesa, com muito cuidado, vendo se não tem prótese, etc., que é a preocupação, né, de fraturar, Uhum. mas comer um doce de sobremesa e depois você vai ter todo o seu cuidado com a higiene oral, tudo bem, né? Agora, se eu gosto de tomar café e eu ponho açúcar no meu café e eu tomo todo dia, o dia inteiro eu tenho, daqui cada horinha eu tenho uma xícara com açúcar. Eu vou refrigerante, gosto muito do refrigerante. Vou tomar Coca-Cola ali o dia inteiro com açúcar. Então, assim, o grande vilão, sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar aí, né, especialmente em cárie, né, é o açúcar, mas muito mais do que muito mais do que o alimento, que eu acho que não é só uma, né, comer um doce, é a frequência que a gente vai fazer essa ingesta. É, e eu acho que também tem que pensar na limpeza, né. Uhum. Então, porque é o que você falou, você comeu, né, você vai escovar o dente, acho que isso nunca é tarde para a gente reforçar isso. Quantas vezes por dia eu tenho que escovar os dentes? Eu preciso usar fio dental todo dia para eu manter minha saúde dentária? Precisa escovar o dente, a gente ainda não conseguiu, não tem uma tecnologia que conseguiu substituir, né. Então a ação mecânica da escova ali é muito importante, né. Lógico que a nossa recomendação é que ela seja feita 3 vezes ao dia, mas especialmente muito bem feita 2 vezes, pelo menos, né. Se você não conseguiu um ou outro dia, depois do almoço, se teve uma agenda mais atribulada, não dá para abrir mão de uma escovação pelo menos de manhã e de noite, né, bem feita. Com creme dental com flúor, Hum. tá? Isso é importante a gente falar, porque ainda hoje, no século XXI, com toda a informação que a gente tem e com todos os anos de evidência, né, do papel do flúor aí no controle, né, da cárie, se volta a falar e aí vem as Ou nos mídias, Estados internet, Unidos eles e Estados tiraram Unidos, o flúor da água, né. estados proibindo. Você sabe que Harvard fez um estudo nos Estados Unidos mostrando ali que se você retirar o flúor aí da água, o impacto disso em termos de saúde pública são nos próximos 5 anos, tá? Mais de 25 milhões de dentes cariados, né? Isso em criança, Hum. com um custo de mais de 9 bilhões de dólares para o sistema, né? Então, a gente já tem muita evidência. A quantidade que a gente usa, isso é mais do que testado, né? Então, o creme dental deve ser com flúor, sim. Né? A gente tem evidência científica de que isso é importante para esse controle da saúde bucal. Então, escovar os dentes 3 vezes por dia, com creme dental fluoretado, o fio dental, pelo menos uma vez por dia, a gente já tem evidência científica, tá? Que o não uso do fio dental aumenta a doença cardiovascular, né? Piora, obviamente, as condições da saúde, das doenças de natureza odontológica. Então, pelo menos uma vez por dia, usar o fio dental. Os enxaguatórios hoje também, eles vêm ali numa evolução, tem o seu cuidado. Então, você tem condição de acrescentar, né? Especialmente para partes moles, ele ajuda, né? E também assim, acaba contribuindo para uma melhora da saúde bucal.
Então, acho que não tem muito segredo Ah, ali. então, eu vi que nos Estados Unidos, no Canadá, estava muito em moda uns jatos de água que o pessoal faz e fala que substitui o fio dental. Eu não vi isso ainda no Brasil, não sei se o pessoal tem. Uhum. Você já viu isso? Você acha que realmente substitui? Porque eu acho que a ação tem que ser muito mecânica, né? Ainda é ação mecânica, né, a gente tem ali alguns tipos de jatos, mas a gente ainda não tem nada, né, com evidência científica que de fato consiga substituir a ação do fio dental. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, a gente fala: "Olha, uma vez por dia, né, Uhum. pelo menos ali usar o fio dental, isso já vai garantir a escovação, o uso do fio dental vai garantir com certeza aí uma saúde bucal". E assim, né, eu lembro quando eu entrei no Einstein, né, eu fiquei muito surpresa, né, uma boa surpresa de ter a equipe de odontologia ali atuando nos pacientes internados. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque nem todo mundo tem essa experiência do dentista dentro do hospital, Uhum. né. O que faz um dentista no hospital? Qual que é a importância de você ter essa equipe? Tá, não, eu acho que assim, cada vez mais, né, até pela essa relação que a gente está conversando um pouco dessa saúde bucal com a saúde geral, então a gente vê que existe um impacto, né, então é fundamental ali o dentista acompanhar esse paciente no momento que ele está super instável, porque a hora que ele está necessitando, está dentro de um hospital, é porque ele está ali exigindo um cuidado mais importante, né, quer seja porque ele tem uma doença mais grave, está instável da doença que ele tem, né, e precisou desse suporte na internação. Então, assim, nesse momento que o paciente está mais vulnerável, o que é fundamental o dentista, né? Ter esse olhar para entender, será que tem alguma questão odontológica, por exemplo, que poderia agravar a doença que ele tem, dificultar essa recuperação, né? Então, é ter esse olhar integrado na equipe, porque é o que a gente falou, internou o idoso com pneumonia. Gente, vamos olhar a boca? Às vezes você tem ali uma coisa que a família, que o médico ninguém tinha Uhum. percebido, Você só fez o né? raio-x de pulmão, a Só tomografia, né? exato, tá com uma pneumonia, mas tem alguma outra Uhum. causa que a gente pode, de fato, tratar o paciente e não só dar o antibiótico e mandar embora, né? Então, ter esse olhar de será que tem alguma questão odontológica que pode agravar ou dificultar, e também o contrário, né? Qual é a doença que esse paciente tem? Tem alguma manifestação em boca? Qual é o tratamento que ele vai precisar agora, né? Ele vai fazer que tipo de tratamento ali médico, de terapia? Será que ela causa algum efeito em boca? Né? E o que que a gente já pode tentar prevenir? Que essa é a grande questão. Né? Vamos tentar, então, prevenir. Na onco, a gente tem muito claro já isso, né? Então, o paciente vai realizar determinados tipos de quimioterapia. Se a gente acompanhar esse paciente, remover foco de infecção, né, deixar aí, e aí depois fazer o laser, por exemplo, para prevenção de mucosite, o paciente vai conseguir se alimentar melhor, consegue fazer o tratamento de forma mais adequada, interna menos, menos morfina. Então, assim, já tem ali uma série de impactos, e a gente começou a mostrar que, além de tudo isso, não é só um impacto na qualidade de vida, que já seria excelente, né? Porque a gente tem que buscar sempre qualidade de vida, mas a gente começa a ter artigos mostrando que impacta no prognóstico da doença, na sobrevida, né? Porque às vezes você fala, tá com muita ferida na boca, nesse momento que você está ali no hospital, ceda. Já tem equipe mesmo, tá lá a enfermagem, tem monitoramento, deixa o paciente sedado, por exemplo, né? E aí a gente começa a perder, né, o contato com esse paciente, não consegue, sinais, por exemplo, de sonolência são perdidos, e aí esse Uhum. paciente pode estar com uma infecção que pode não ser percebida. Então, tem uma série de situações aí que hoje a gente tem estudos que mostram que esse paciente pode ter aí um impacto na sobrevida, né? Então, acho que o dentista dentro do hospital é para compor a equipe multi, né? Para ter esse olhar, se a gente quer produzir uma saúde integrada, humanizada, completa, centrada no paciente, é para ter o especialista da cavidade oral, né? E aí que vai ter esse olhar. O quanto eu preciso fazer isso agora, o quanto eu preciso só falar para o paciente para ele procurar depois, né? Qual que é a urgência dessa questão odontológica frente ao tratamento que ele vai realizar. E fora que a gente vê hoje que boa parte dos tratamentos, eles acabam modificando a qualidade da saliva, né, a quantidade da saliva. Então, o paciente precisa entender que ele fica mais suscetível a ter doenças de natureza odontológica, né? Precisa ter um cuidado, um acompanhamento mais de perto, porque senão ele vai acabar desenvolvendo eventualmente ele já tinha uma doença periodontal, isso vai voltar com tudo. Então, a gente precisa mostrar aí para o paciente. E a gente tem percebido agora, nos últimos anos, que às vezes o paciente tem já uma restauração que não está muito adaptada, um dente mais apinhado, é um ponto ali mais sensível, né, que de repente inflama com mais facilidade, às vezes até chega a ter uma gengivite, por exemplo. E a gente vê que são locais que bactérias ali importantes, né, podem se alojar.
Então a gente vê uma Pseudomonas, por exemplo, que tem afinidade aí, gosta dessas regiões. E aí a gente fala da desbiose, às vezes está no intestino, Sim, aí vai lá, junta tudo, aí né? instala uma infecção que é difícil de tratar, né? Outra coisa que é importante é racionalizar os medicamentos, né? Às vezes o médico passava ali, olhava, viu uma lesão na boca, ah, dá um antibiótico, dá um antifúngico, dá um antiviral. Uhum. Então tá super tratando o paciente, né? Tem prejuízo para a saúde, às vezes está dando um antibiótico e é um vírus, e de repente a gente já sabe, a gente já tem bactérias multiresistentes. Então, acho que vem ali para compor mesmo a equipe multiprofissional, para a gente ter um olhar mais completo, né, mais humanizado, e aí conseguir entregar melhor saúde para o paciente. Bom, a gente está quase acabando. Eu acho que tem um assunto que é muito interessante, que é o uso das canetas emagrecedoras, né, que está sendo assim, apesar da prescrição médica, né, muitas vezes está esgotada, muitas pessoas usando, por quê? Porque a obesidade é um problema real no Brasil e no mundo, né, e realmente as medicações novas ajudam muito nesse controle dessa doença crônica. E da parte bucal, vocês têm visto alguma alteração? Muito interessante, porque de fato tá ali, né, um medicamento que veio e quando muito bem Mesmo quem não indicado precisa tem é usado, né? isso, quando muito é isso, né, quando bem indicado ele veio para revolucionar mesmo, e você que trabalha isso no dia a dia, certamente está acompanhando os pacientes, né, mas tem muita gente usando, agora talvez tenha um controle maior e a gente tem percebido mesmo aqui, no consultório, o paciente que reclama de um gosto ruim, uma halitose, né, então tá com aquele bafinho ali, e aí você vai avaliar, tem uma redução de fluxo salivar, uma boca mais seca mesmo. Então, tem estudos que estão começando aí, que a gente não tem ainda até para avaliar qual que é o impacto disso a longo prazo, Uhum. mas a gente tem percebido sim, boca mais seca, halitose nesse grupo de pacientes. É interessante, eu acho que é algo que a gente precisa, né, colocar no consultório quando a gente prescreve também de reforçar, né, a ida ao dentista, É né. Eu verdade. acho que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece e é super Na importante. própria bariátrica que a gente conversou, porque daí sim, a gente tem já estudos mais, né, mais robustos aí dentro da odontologia, acompanhamento por mais tempo desses pacientes, e a gente tem visto aumento de cárie, de desgaste, né, dental. Então acho que tem aí mesmo É, e essa infelizmente orientação a obesidade não tem uma previsão de redução, né, a gente tem uma previsão só de de aumento, aumento. né. Então não só a obesidade, mas todo o tratamento associado a ela, seja clínico ou cirúrgico, vai aumentar no mundo inteiro. Então tá joia, obrigada aí pela tua participação, acho que foi muito interessante, né, e eu acho que a gente precisa lembrar mais da saúde bucal e cuidar melhor dos nossos E dentes. eu que agradeço, eu fico super feliz de participar com você. Obrigada pelo convite. Obrigada. Quando um paciente ele é encaminhado para cirurgia bariátrica, tem alguma recomendação, alguma orientação sobre os cuidados com a saúde bucal? Olha, para falar a verdade, a gente tem uma preocupação muito grande, né, pelo menos da minha parte, com deficiência nutricional, entre elas está a deficiência de cálcio pós-bariátrica. Geralmente a gente faz esse levantamento antes, né? Eu particularmente gosto de pedir densitometria óssea, até para ver, porque muitas vezes o cálcio sérico não reflete, né? Mas a gente pede sim para os pacientes fazerem uma revisão geral antes da cirurgia. Mas eu acredito que muitas pessoas que trabalham com isso não peçam, né, e a gente acaba vendo problemas depois, né? Eu já vi pacientes, assim, muito desnutridos que começam a perder o dente, ou deficiências de cálcio que acabam causando aí também problemas dentários, né? Dependendo da deficiência, uma coisa que a gente não via há muito tempo que voltou com a bariátrica foi o escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, né? Então, às vezes tem um sangramento, não é aquela coisa histórica que a pessoa sangrava até morrer, né? Mas começa a ter uma gengivite, um sangramento pequeno que a gente não sabe. Então, acho que a gente acaba acompanhando muito mais o pós, com medo das deficiências, do que o antes, que eu acho que é super importante a gente pedir sim.